para formar essa pessoa. Ah, mas aí eu trago um outro ponto. O outro ponto que eu vejo, e é uma impressão minha, me corrija se eu estiver enganado, mas o número de acidentes, eles acontecem muito mais na última milha, no espaço urbano mesmo, do que nas rodovias. Impressão minha. Então, nas rodovias, com aqueles modais que estão realmente regulados, que vêm desde lá de trás e que tem uma razão de ser, surtiu, ao que me parece, um resultado positivo. Agora, quando a gente vê o eixo urbano com novos modais, novos tipos de serviço e tal, eu vejo que tem um ingrediente não equacionado ainda pelo mercado, seja por plataformas digitais, seja pelo poder público, que é como você tem um contingente grande de melhorar o acesso dessas pessoas a esse tipo de qualificação. Por que o acesso? Porque, ao meu ver, quando você olha o que tinha antes era a pessoa tinha que ir até uma autoescola. Uhum. Aí tinha que sentar na cadeira, assistir uma aula, aí e uma aula que ele fica impossibilitado até dele encaixar a aula no horário que ele mais precisa da Sim. vida dele. Geralmente caro, pra boné. Então, assim, isso exclui muita gente, porque é a mesma coisa dos aspectos tributários também que a gente vê no Brasil, que é tanta burocracia, é tão difícil você imprimir papel, porque você tem que apresentar um papel lá no sei o que da Cefaz. A fórmula para você chegar no valor que você tem que pagar também é complexa, que faz com que muitas pessoas, não pela, é, 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 pelo dolo, pela intenção realmente de sonegar, tem esses caras também, mas pelo nível de dificuldade, às vezes o cara não declara errado, aí recebe multa, aí fala, pô, meu Deus, o que que eu vou fazer? Por Uhum. quê? Porque não é uma jornada simples. É, como que é esse EAD de vocês que facilita esse acesso desse profissional? Porque o prático sempre vai ser um prático, e aí eu queria depois falar sobre os simuladores. Mas esse AD, como que é a inscrição? Como que é como que ele recebe um certificado que realmente é o certificado que ele precisa para poder operar, etc e tal? Tá. Bom, eu até vou ir um pouco antes, né, porque você trouxe a história do curso de formação, Aham. né. Você falou: "Ah, o cara tem que ir lá na autoescola, fazer um curso e ficar um tempo lá", e isso, né, num mundo super digitalizado como a gente vive hoje em dia, especialmente acelerado pela pandemia, né, porque tudo que era curso presencial virou EAD e nunca mais voltou. Então esse segmento também mudou, né. Na pandemia, o governo se viu obrigado a olhar para isso. Então a gente tem hoje um curso de formação de condutor, todo cidadão que quer ser um condutor, que vai tirar a sua CNH, e a gente está falando no Brasil aí hoje em torno de 3,5 milhões de pessoas passam por isso, Uhum. todo ano, né, que deve ter aumentado até um pouco mais com a pandemia, porque houve um represamento e isso a gente está vendo que os números 2022 são maiores inclusive. Tem que fazer o processo de formação. Como que é o processo de formação? Tem que fazer lá o exame médico, o exame psicotécnico, depois faz um curso teórico, faz a prova Já teórica, cansei já. Já tô cansado. depois o curso prático. E o curso teórico era realmente na autoescola, né. Aham. Existe É. esse curso ainda. Só que na pandemia o governo, né, o CONTRAN soltou uma resolução transformando esse curso num curso remoto, onde o jovem, o cidadão que vai tirar sua CNH pode fazer no conforto da sua casa, na hora que for mais confortável para ele, né, sem ter que se deslocar a uma autoescola, através, né, de uma plataforma. Uhum. E o que que é diferente essa plataforma de uma plataforma comum de reuniões, por exemplo? É que essa plataforma tem reconhecimento facial, então tem que garantir que Inibe fraude, né? inibe fraude, exatamente, então tem que garantir que aquela pessoa é a pessoa que abriu o Renasce dela, né. Além de ter o reconhecimento facial no início, no meio e ao final da aula, quando ele finaliza aquela carga horária, automaticamente aquela carga horária já vai
para a base de dados para computar as 45 horas aula, entendeu? Então, ao final de aqui em São Paulo são 12 dias. Ao final de 12 dias, fazendo aula remota, ele finaliza o curso dele teórico, e aí ele pode fazer a Ah, prova, né, que isso é um super avanço, né, porque antes um curso que era dentro de uma sala de aula, não, hoje ele pode fazer, na casa dele, no conforto da casa dele, agenda a aula a hora que ele quiser, né, ele só precisa procurar uma autoescola que fornece serviço, que é o ensino remoto para o curso de primeira habilitação. Então você vê que já houve uma mudança e as coisas estão eu acho que esse segmento está acelerando suas mudanças.